Bom, governador Wellington Dias, a produção de energia através da força dos ventos já era uma realidade no estado do Piauí. Agora a energia solar chega com força e com todo esse investimento aí de R$ 1 bilhão feito pela multinacional italiana. Quais são os próximos passos em termos de energia renovável que o Piauí pode dar? Olha, vamos aqui começar. Primeiro, qual é o grande desafio do Piauí? Eu aprendi que se a gente tiver todo mundo com nível superior, se o Piauí tiver todo mundo vivendo acima de 75, 80 anos, e se a gente tiver uma renda baixa, ainda vamos ser pobres. Então, a economia ela é decisiva nessa meta. Então, nós traçamos um plano e fizemos os estudos. O que tem, como eu disse ali na minha fala, o que tem de bom no Piauí, quando a gente estuda, o estudo para ver onde é que tem possibilidade para energia eólica. Começou com a Tractebel, ali em Parnaíba, todo mundo achava que era só o litoral, depois veio a Casa dos Ventos e nós permitimos e fizemos parceria para os estudos na divisa com o Ceará, Pernambuco, Bahia, enfim, até o sul do Piauí, na região lá de Cristalândia, etc. A pesquisa para gás, petróleo, para ferro, minérios diversos, tudo foi, só essa pesquisa de gás e petróleo e minérios, o presidente Lula liberou na época 84 milhões de reais para realizar essa pesquisa. Então o Estado não teria essa condição de fazer sozinho. Na área de energias, tanto a eólica como a solar e as hidrelétricas, eu conversei agora com o Antônio Camisecra, que é o italiano, né? A fala dele ali é italiana. Estive com ele na viagem que fiz que é o presidente da multinacional Itália, o Luigi, que era o diretor, né, que tratava desse tema no Piauí. Estive na Espanha, porque ao lado dessa daqui, o Elivaldo que esteve lá deve ter visto, vamos visitar agora nos próximos dias, também ficou pronto o investimento dos espanhóis, que são 2 parques de 30 megas cada um. Também energia solar. Também energia solar. Por que se instalam nessa região? Você olha, a subestação de energia de São João é o maior entroncamento de energia do meio norte do Brasil. Ela liga energia que vem lá do Amazonas, tá certo? Energia que vem do Tocantins, do Goiás, do Centro-Oeste, com o Nordeste e com o Sudeste e o Sul. Ou seja, é um sistema interligado, é como se fosse uma rede de energia única. E bem situado geograficamente. Então, ali em São João você tem 7 linhões, né, que atravessam as nossas fronteiras, assim como tem aqui, passando por Piripiri, por isso que vai ter energia ali na região de Pedro II, de São Miguel do Tapuio, Pimenteiras, Domingos Mourão, na divisa nossa aí com o Ceará, vai ter lá embaixo, já tem ali Marcolândia, a região de Simões, Curral Novo, lá na divisa com Pernambuco e com a Bahia, vai ter lá embaixo, em Cristino Castro, né, na região de Barreiras, a região mais ao sul. Por quê? Fazer esse investimento de R$ 1 bilhão, se ele tivesse que construir uma linha para levar dali até Paulo Afonso, para dar um exemplo, que era a subestação integrada mais próxima, ele ia gastar provavelmente R$ 1,5 bilhão, tá certo? Então não compensava o investimento. Ali ele já faz debaixo da linha. E aí já faz a conexão. Então, agora, essa é a vantagem que o Piauí tem. Mas eu quero citar um exemplo aqui. Me lembro aqui da imagem do Ferraz, né, que é lá de São João do Piauí. Conheço. Ele dizia, governador, esse Piauí realmente não tem jeito, não. Ele disse uma coisa, ele disse, governador, eu não acreditava quando você falava desse investimento. Passei a acreditar quando eu vi aqui essa quantidade de gente empregada e alugando casa e hotel e hospedagem. E, poxa, esse negócio é grande, tá certo? Mas ele disse uma coisa engraçada, ele disse, agora, se o Piauí pode vender um negócio que era o problema, que era o sol demais, se o sol demais agora vai virar dinheiro... O sol é um problema, pode virar dinheiro. As pessoas às vezes perguntam assim, mas o que é que o Piauí ganha? Você viu aí a imagem, ganha primeiro com emprego, né? Ganha com riqueza produzida. Mas aí tem um desafio novo que o senhor já, inclusive, assumiu através do Fórum dos Governadores, governador, que é o seguinte, o Estado está produzindo energia
Mas o imposto ICMS não está ficando aqui. Está ficando no Estado consumidor dessa mesma energia. Como é que isso pode ser resolvido? No passado isso era bom para nós, porque a gente só tinha consumo. Boa Esperança, era só consumo. A gente produzia 237 no pico, lá em Boa Esperança. Tem umas termoelétricas aqui, Nazária, Altos, Teresina, né, que queima de combustível. E hoje nós chegamos a 2 gigas. Chegamos a 10 vezes mais do que Boa Esperança de energia. A maior parte é eólica, 1.300 mais ou menos de eólica. Agora estão entrando mais 2 parques em operação. E aí 400 e alguma coisa de energia solar e o restante de termoelétrica. Ou seja, o Piauí consome 1,2 gigas. Então, nós estamos exportando energia produzida. Bom, primeiro, isso dá firmeza. É o povo lá de São João e região que está consumindo energia solar. Tá certo? Claro que lá tem energia para só esse parque aí, fora o outro, dos espanhóis, esse parque da Enel, ela produz o suficiente para abastecer Teresina. Tá certo? Bom, a outra parte, ela vai para outros lugares do Brasil. Por que na minha casa falta energia? Isso aí é outro problema, é o problema da distribuição, porque eles vendem para a Eletrobras, vendem para uma indústria, vendem para a CEMIG lá em Minas Gerais, vendem para quem comprar, é um produto mercado, que está aqui na rede e qualquer lugar do Brasil pode comprar. O que tem de muito bom? Primeiro, vai seguir com mais investimentos. A própria empresa já anunciava lá que quer ampliar ali na própria área mais em energia solar. E estão concorrendo no leilão já agora para 600 megas na região de Lagoa do Barro, Queimada Nova, enfim, essa região ali de São João do Piauí também. E ali na região sul eles estão estudando, na região de São Gonçalo do Gurgueia. Tá certo? Então, veja, eu estou falando aqui de investimento chamando mais investimento. Investimento chamando mais investimento. E agora tem o mercado livre. Por exemplo, o pessoal da Fazenda Progresso construiu um parque de energia solar que ele usa parte para a sua indústria e fornece o restante para a CEPISA, a Eletrobras. Tá certo? Agora, governador, o senhor faz referência com muito otimismo natural a esse potencial do Piauí. São investimentos privados. E o papel do governo, o papel do poder público nesse processo de atração de investimentos, de desenvolvimento, como é que ele se integra a essa onda desenvolvimentista via capital privado? Olha, primeiro, às vezes me dói para danar ver uma certa onda de pessimismo. Não é? Primeiro, não vou ser irresponsável de espalhar otimismo à toa. Agora, eu estou viajando todo dia, estou indo no norte, no sul, no centro do estado. É o que eu digo, quando eu vejo alguém falando, vai viajar, meu irmão. Certo? Não vai ser aqui dentro da Assembleia ou aqui dentro de gabinete, no ar-condicionado, que você vai ver o que está acontecendo. Cito aqui, me permita que você que tem viajado, tem visto. Isso não é uma coisa boa para quem é governador, é boa para o Piauí, é para todos nós. Veja, nós estamos falando aqui de um estado que um dia desse, 2003, era capaz de ter uma renda, uma riqueza, essa riqueza, se fosse dividida por todo mundo, dava R$200 por habitante. Era o PIB per capita chamado. Né? A riqueza do Piauí dividida pela população. Dividida a riqueza, se fosse dividida para todo mundo, por toda a população, dava R$200. Era 7 bilhões e 400 o PIB do Piauí, dividido por 3 milhões e 200 mil pessoas. Ora, o Piauí alcançou agora, 2015, eu não tenho dado ainda nem 16 nem 17, cerca de 42 bi, 41.600 mais ou menos. Quando você divide por todo mundo, né, nós estamos falando aqui de 12 mil reais por pessoa. O Brasil já está 2 vezes, o Brasil está R$2.000 por pessoa, aproximadamente. Então nós temos que dobrar, nós multiplicamos por 6 vezes, então vai dizer que isso não é muito? Então me acha outro lugar do Brasil que cresceu 6 vezes. Mas é por acaso. Primeiro eu tive uma integração com as políticas do governo do presidente Lula, a presidenta Dilma também contribuiu muito com essa forma de cuidar
dos que tinham pouco investimento. Só concluindo aqui o raciocínio, o que eu estou lhe dizendo, Silvio, é que se não houver um planejamento, isso não acontece. O que tem de bom no Estado? Tem um plano para o desenvolvimento, no turismo, no comércio. Eu sei qual é a infraestrutura. Um governante é capaz de tomar decisão com mais segurança, porque sabe onde é que precisa de ferrovia, onde é que precisa de estrada, onde é que precisa de ponte, onde é que precisa de energia, onde é que precisa de comunicação, para que o desenvolvimento possa alcançar. E aí não perder a capacidade de investimento. O que você perguntou agora, foi publicado agora o dado até outubro. Qual é o estado brasileiro que proporcionalmente teve mais investimento? Piauí. Se isso não é uma vantagem numa conjuntura dessa, pelo amor de Deus. Então, governador, aproveitando que o senhor está falando a respeito de investimentos, o governo do estado aumentou a sua arrecadação própria, né? Os números mostram que houve esse aumento de arrecadação da ordem de 8,43%. Porque a economia cresceu. Por causa desse crescimento da economia que o senhor Claro. está se referindo. Mesmo assim, existe hoje uma matemática que tem tirado o sono, principalmente da fazenda no estado do Piauí, que é a quantidade do que sobra para investimentos, que é 3% daquilo que o estado arrecada. Como é que faz para garantir e até que ponto os empréstimos, as operações de crédito podem ajudar nesses investimentos? Então, vamos lá. Duas coisas. Primeiro, qual foi o que nós trabalhamos? Não perder, não cumprir com as obrigações. A tabela de pagamento, por exemplo, ela não é boa só para o servidor. Ela é boa para todo o Estado. Ela permite o comércio se planejar, permite os serviços, enfim. Quando atrasa o Estado, olha, vai lá do Rio de Janeiro, atrasa tudo, quebram as empresas, etc. Nós não estamos mais sob esse risco. Não. Né? O Rio de Janeiro, para dar um exemplo, eu conversei esses dias com o Pezão, que é o governador lá, eles estão atrás da liberação de um contrato de empréstimo com a União para pagar o 13º de 2016. Eu estou falando disso, né? Certo? E não é só, foram 19 de crédito vinculada a pagamento de estados. pessoal. 19 estados. Agora, aqui não é só pagar, cumprir a tabela de pagamento. E não é fácil, porque não é. Vou já lhe explicar aqui por quê. Manter os serviços em funcionamento e expandindo serviços. Não tinha UTI, não é? Lá em Picos, agora tem, lá em Oeiras, não tinha lá em Parnaíba, não tinha, ampliamos mais agora, não tinha UTI em Piripiri, em São Raimundo Nonato, em várias regiões, não tinha um conjunto de obras urbanas, de asfaltos urbanos, não tinha o elevado da Miguel Rosa, não tinha a pontezinha ali da Frei Serafim, você vinha para João 23, era estreita, hoje você entra lá, uma ponte larga, isso ajuda na qualidade de vida das pessoas. O elevado da Miguel Rosa da mesma forma. Aqui o alargamento que está em obra aí das saídas de Teresina. Estou citando Teresina porque está aqui mais perto, mas em cada lugar a gente tem coisas acontecendo. Então, ter a capacidade de seguir investindo é fundamental. Os serviços funcionando, capacidade de investimento, salários em dias, enfim. E em cima de um plano que multiplica o dinheiro público com o setor privado. É o exemplo aí com a Enel. Nós fizemos investimento ali também. Não foi só a concessão do benefício fiscal. Garantir as condições, por exemplo, de PPP, que é um outro caminho. No caso da energia solar, 80 bilhões em concessões. Então, veja só, o Estado, eu não tinha me planejado de ser governador e o país na crise que está. Quando eu estava na eleição de 14, não era esse o cenário. O que eu vi? Para aí, não tem muita perspectiva de grandes investimentos por parte da União. Esse contrato de empréstimo, por exemplo, eu sou da Caixa Econômica, o dinheiro, quer dizer, foi publicada a autorização para a liberação do empréstimo. Nunca aconteceu com a Caixa. E por que não? Está desde julho lá e não sai. O senhor sabe por quê? Retaliação? São 6 estados, tinham vários estados. Então não tem sentido isso. Você tem que entrar com ação, tive que entrar com ação agora para poder o BNDES celebrar com a gente um contrato que é uma lei, que está desde maio do ano passado. Não tem sentido isso. É uma coisa que não... Estou falando do Pezão aqui, o empréstimo dele também não saiu. É do PMDB, do partido do presidente. Ou seja, é uma postura errada do governo de ficar segurando o que vai para investimento, que é uma coisa que não é natural. Então, nós apostamos, parceria público-privada,
Ou seja, além de você fazer coisa que o Estado não tem dinheiro para fazer, pega a SEASA como exemplo aqui, e você garante a melhoria no serviço que está lá, nas rodoviárias, no sistema de água, e agora vai para o sistema de esgoto. Tive com o prefeito Firmino para a gente trabalhar as condições de antecipação de investimento por parte da Água de Teresina. O que você acha das pessoas que criticam dizendo que isso seria uma desestatização, governador? A empresa continua pública. Quem é o dono? Quer dizer, o privado vai fazer o investimento, já está fazendo. Eu visitei o Booster ali, se você esteve lá, ali perto do Tancredo Neves. Ali é investimento, e assim, em 30 regiões da cidade, com investimento ali na Santa Maria da Codipe. Vá dizer para o pessoal lá do Jacinto Andrade, que eu não conseguia dar condição dele tomar um banho de chuveiro. Vá dizer lá que isso agora, não é bom. Tá certo? Então, o que eu estou lhe dizendo? É que na hora em que a gente faz esse investimento, gera emprego, gera renda, mexe com a economia. É o privado que vai lá e bota o dinheiro dele e lá na frente vai repassar o sistema para o setor público. Ele continua com o setor público. Agora, governador, foi um semestre também de aperto na área financeira do setor público. Eu acompanhei na Assembleia o sufoco que foi, por exemplo, para aprovar sua mensagem, mesmo com toda a robusta base de apoio, que prevê lá o aumento da alíquota do ICMS em alguns setores da economia, exatamente para ajustar as finanças públicas. Exatamente. Essa situação já passou? Esse sufoco financeiro já passou? Eu acho que o que a gente fez, e é uma medida que ela tem realmente... Ela diz, ninguém gosta de pagar imposto, vamos ser sinceros aqui. Agora, pior é atrasar salário, pior é esse desequilíbrio. Aliás, eu sou grato ao presidente da Federação do Comércio, Valdeci Cavalcante, né, por uma declaração que ele deu, que ele sabe o que é o comércio, nós já vivemos aqui nesse estado, salário atrasado, pelo amor de Deus, então não dá para brincar com isso. Então, o que eu quero aqui, que vocês compreendam, é que eu entendo também que empréstimo é uma forma de antecipar desenvolvimento. Ou seja, eu tenho coisas para fazer. No ritmo normal, eu vou fazer daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20. Uau, eu tenho alguém que pode mandar o dinheiro para cá, eu posso aplicar e fazer agora, isso dá um resultado que faz a economia crescer. Como é que eu não faço? Mas fica dívida para o futuro. Vamos lá, deixa eu lhe dizer. Houve um questionamento, inclusive, da Assembleia em relação ao empréstimo a autorização para empréstimo com agências, com bancos privados, a oposição questionou, por causa do juro que seria maior do que o praticado por bancos públicos. Quando eu assumi, a dívida era em torno de 4 bilhões. A receita era mais ou menos 7 bilhões. A receita anual, 7 bi. A dívida, em torno de próximo de 4 bilhões. Ela era 62% da receita anual, tá certo? Nós tomamos o empréstimo, aplicamos, a economia cresceu, a receita cresceu. Ao mesmo tempo, nós pagamos 400 milhões em 2015, 400 milhões em 2016, vamos pagar mais 400 milhões esse ano. Só que o que aconteceu? A dívida caiu. A dívida caiu porque nós pagamos, a dívida caiu porque a economia cresceu. Arrecadou mais e pagou... A nossa dívida agora é 45% da receita. Nós vamos ter uma receita de aproximadamente 8,5 a 9 bilhões e vamos ter uma dívida de mais ou menos 4 bilhões de reais. Tá certo? Então, agora, não tinha o elevado da Miguel Rosa, agora tem. Não tinha um conjunto de outros investimentos e passou a ter. Então, vale a pena fazer isso. Estou falando da área social, estou falando de ter modernização em várias áreas do Estado, garantir regularização fundiária, garantir as condições, não é, entra em vigor agora um sistema de licenciamento ambiental via internet, que é um pedido das câmaras setoriais, inclusive. Por que isso é fundamental fazer de forma moderna, através da internet? Manter a mesma exigência e tudo mais, mas dar agilidade. Então, o que eu estou lhe mostrando aqui é que quem quiser, que fique aí eu citei um exemplo agora, encontrei lá agora esses dias, lá em Oeiras, quando eu era menino, lá a gente jogava bola lá perto do Gerson Campos, que é o campo de futebol lá, era um areião danado lá. E aí tinha lá um amigo que ficava numa picape, passei a mostrar, que eu vendi no interior, fazendo um 8, era o Antônio Severo, fazendo um 8, né? E o carro levantava o pneu e tinha uns meninos lá só, vai virar, virou!
Resultado, eu estou em Severo, o carro virou, ele pegando areia aqui pela janela, quebrou o braço. Quer dizer, e o garoto na torcida lá para o carro virar. Então tem gente no Piauí que às vezes eu tenho a impressão que está torcendo o Piauí para virar o carro. Se acabar, para virar o carro, para valer tudo. Uma crítica à oposição. Então, assim, claro, é um direito de cada um ter o seu estilo. Eu estou torcendo para que o presidente Temer tome as medidas adequadas para poder o país andar. Estou, aliás, dizendo quais são as medidas que eu acho que deve acontecer. Acho que é o erro do país. O país tinha uma dívida de 56% do PIB, a nossa é 7% do PIB, passou para 70%, 10 vezes o Piauí. A dívida do Piauí é 7% do PIB. A dívida do Brasil é 70% do PIB. E o país trancou tudo, não libera nada. E o país, por quê? Porque como a economia foi caindo, a dívida foi proporcionalmente crescendo, porque a receita caiu também. Então, o que eu estou lhe mostrando aqui é que qualquer um que for governar o Piauí, eu acho que tem que se valer de duas coisas importantes. Uma, importante parceria público-privada em áreas que são importantes, e acho que também ter contrato de empréstimo. O governador Wilson estava certo em tomar empréstimo, o governador Zé Filho se tomou, estava certo. Qualquer um que fez isso, o Mão Santa lá atrás, porque é antecipar desenvolvimento. Qualquer um deseja antecipar desenvolvimento. Você fez uma crítica, inclusive, ao governo Temer, que estava preservando reservas cambiais, que o Brasil precisava pegar todo esse dinheiro reservado e investir logo para sair desse cenário de crise. A proposta que eu apresentei ao ministro Meirelles, ao próprio presidente da República, junto com o Fórum dos Governadores, nós temos uma necessidade de investimento no Brasil, tá certo? E tem uma poupança que são as reservas cambiais. Aliás, conversei agora com vários economistas e concordam com esses dias. Eu vi vários deles dando entrevista, o Beluso dando entrevista nessa linha, o Delfim Neto, enfim. Ora, pega essa poupança, separa o que é importante para o colchão, para a política externa, importação e exportação, que na minha visão é em torno de 350 bilhões de dólares. O que ultrapassar de 350, quita dívida. Vai lá, quita dívida. Não estou mandando torrar, não. Quita dívida. Quitou, abriu um espaço para mandar buscar lá fora dinheiro, tá certo? A custo mais barato, juro mais barato, prazo mais longo, e faz a economia crescer. Então, eu acho que esse é um caminho que mais cedo ou mais tarde o Brasil vai ter que fazer. Olha, nós vamos a um rápido intervalo, mas nós vamos continuar com o governador Wellington Dias aqui. Nós vamos ao intervalo, Elivaldo Barbosa, daqui a pouco vamos falar também de política, Elivaldo. Vamos saber, por exemplo, PMDB e Partido Progressista estão numa disputa declarada, aberta, pela indicação do vice do governador Wellington Dias. E quem vai decidir é ele. E eu achei que a entrevista estava tão boa, que a gente falando das coisas boas do Piauí.